E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o Manifesto Ágil. Então vamos refletir hoje sobre os 12 princípios do Manifesto Ágil. Fica conosco até o final. Como eu comentei para vocês no último vídeo, a propósito, se vocês não viram o primeiro vídeo sobre o Manifesto Ágil, eu recomendo dar uma pausa nesse aqui agora, vai lá, assiste, porque ele é bem importante para a gente compreender a história do Manifesto Ágil, como que a gente chegou até aqui. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os 12 princípios e por que eles são tão importantes para nós, mesmo hoje, mais de 20 anos depois da assinatura do Manifesto Ágil. Como eu já comentei para vocês, o manifesto foi traduzido para mais de 50 idiomas e a gente vai continuar utilizando aqui a versão traduzida para o nosso português. Então aqui em português a gente tem escrito da seguinte forma, o primeiro dos 12 princípios do Manifesto Ágil. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, o que significa contínua e adiantada? Qual que é a frequência que a gente tem que entregar software para o nosso cliente para que a gente possa considerar isso contínuo? E mais importante, como é que a gente define valor? Porque ali diz que a gente tem que entregar software com valor agregado. Além desses dois aspectos muito importantes, a gente tem aqui também um outro ponto para a gente refletir, que é a entrega adiantada. Então, o que significa a entrega adiantada? Imagine que você iniciou um novo projeto, com uma nova equipe para trabalhar eventualmente com um segmento de negócio ou mesmo com uma tecnologia que você não conhece ainda. Qual é o tempo adequado para você partir desde o primeiro dia do dia em que você fez o kickoff do seu projeto até que você pôde começar de fato a entregar valor para o seu cliente? Eu já tive experiências onde equipes ágeis, altamente maduras e, lógico, com conhecimento adequado da tecnologia, conseguiam fazer isso dentro de espaços de menos de 2 semanas, em alguns casos até 1 semana, ou seja, 1 semana com o cliente, menos de 1 semana depois a gente começa a estar entregando software para o cliente que ele pode validar. Agora, extrair valor dessa entrega requer a gente ter uma compreensão clara do que é o nosso mínimo produto viável, nosso MVP, o Minimum Valuable Software. E para isso vai ser muito importante a presença do cliente junto com a gente para que a gente possa aprender com ele o que de fato é valor. Então, entrega contínua e adiantada de valor para o cliente é o primeiro princípio do Manifesto Ágil e extremamente válido para nós até hoje. Agora temos um muito bom aqui. Mudanças nos requisitos são bem-vindas mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando a vantagem competitiva para o cliente. Então, isso aqui está dizendo para nós que mesmo que o nosso cliente mude de ideia, nós temos que ser receptivos. E mais do que isso, a gente tem que estar apto a responder essas mudanças com segurança. Por isso que no desenvolvimento ágil a gente vai investir muito na excelência técnica, de maneira que a gente possa, de fato, poder responder essas mudanças sem causar maiores problemas para o nosso cliente. Só que só a excelência técnica não é suficiente para que a gente possa responder às mudanças. Muitas vezes, o próprio modelo de negócio que envolve a forma como você negocia o desenvolvimento e a entrega com o seu cliente pode impactar sobre qual é o escopo que você está entregando para o seu cliente. Especialmente antes do desenvolvimento ágil, mas ainda até nos dias de hoje, nós temos muito aquela entrega ou aqueles contratos de desenvolvimento de software com escopo fechado, ou mesmo além do escopo, também temos fechado o custo e o prazo de desenvolvimento. E quando a gente fecha essas 3 perspectivas de gestão, de fato a gente começa a ter um problema muito sério. Porque existe uma variabilidade muito grande, uma incerteza, um discovery. O processo de desenvolvimento de software não é um processo simples. Existe muito aprendizado no meio do caminho e, eventualmente, essa curva de aprendizado pode ser até mesmo longa. Então, é muito importante que a gente possa reter nossa capacidade de aprender, ao mesmo tempo que a gente retém a capacidade de nos adaptarmos às mudanças. Então, nosso grande objetivo é agregar valor para o cliente, agregar vantagem competitiva sendo responsivo, podendo responder com segurança essas mudanças. Seja com o modelo de negócio mais adequado, ou seja também com a excelência técnica, seja com a nossa arquitetura, a nossa habilidade técnica, para que a gente faça tudo isso com muita segurança. Entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Então, de novo, a gente pode conectar isso com o nosso primeiro princípio. Uma entrega contínua de software diz muito respeito à frequência com a qual a gente entrega software para o cliente. E se você nos segue aqui já há algum tempo, você já sabe que um dos princípios básicos da pirâmide Lean
Na realidade, o primeiro princípio fundamental da pirâmide Lean é entregar valor continuamente para o cliente. Então, mais uma vez, a gente vai precisar compreender qual é a frequência adequada para a gente entregar valor. Quando nós trabalhamos com continuous delivery na prática, essa frequência ela pode inclusive ser de várias vezes ao dia, desde que a gente retenha a capacidade de fazer com que o cliente possa de fato absorver o valor dessas entregas e que a gente não cause, lógico, disrupção no serviço que está sendo prestado ali por aquela solução que a gente está entregando. Então, sempre que a gente puder reduzir esse ciclo, eventualmente até, não vou nem falar poucas semanas, como está escrito aqui no Manifesto Ágil, mas quem sabe até poucos dias, a gente possa de fato estar entregando valor frequentemente para o nosso cliente, isso certamente será muito mais ágil. Aqui agora a gente tem um princípio muito importante para a nossa reflexão, especialmente no que diz respeito à estrutura funcional da nossa empresa, da nossa equipe. Como é que a gente está organizado, como é que a gente divide as nossas equipes e principalmente como é que a nossa liderança atua. Então vamos refletir. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Mesmo tendo este princípio aqui no Manifesto Ágil, o que eu tenho mais visto nas grandes organizações é uma barreira gigantesca entre a área de negócio e a área de tecnologia. Muitas vezes os desenvolvedores não têm nem mesmo a chance de conseguir conhecer o cliente, quanto mais poder conversar com ele a respeito das suas necessidades de negócio. E essa separação pode ser tão grande quanto uma separação departamental ou mesmo como uma área. Inclusive, eu tenho visto algumas empresas que têm sofrido absurdamente por causa de uma mentalidade retrógrada no que diz respeito à estrutura funcional. Imagine aquelas empresas em que separam, por exemplo, a área de produtos da área de desenvolvimento, da área de suporte. O que acontece? Um handoff é uma passagem de bastão muito grande, porque o pessoal da área de produto fala com o cliente, procura entender as necessidades, elabora um projeto, tenta validar essas soluções e supostamente eles entenderam tudo o que precisa ser feito. E aí eles pegam esse bastão, passam para a área de desenvolvimento, que vai implementar com base naquilo que foi entendido e então entrega para uma terceira equipe que agora tem que dar sustentação, tem que suportar essa solução. O problema é que nem mesmo a equipe de suporte, muitas vezes nem mesmo a equipe de desenvolvimento, tiveram a chance de participar do design da solução. E é lógico que isso vai causar muitos problemas. Em contrapartida, eu já tive a oportunidade de desmontar esses sistemas em algumas organizações, inclusive mais antigas, com código legado de milhões de linhas de código, e a gente simplesmente reestruturou, reorganizou a estrutura funcional e essas equipes começaram a entregar muito mais valor e também reduzir o débito técnico. Para vocês terem uma ideia, numa determinada ocasião, onde nós tínhamos exatamente esse arranjo, uma área de produtos, uma área de desenvolvimento e uma área de sustentação. Quem sustentava o código posteriormente não era quem desenvolvia e o pessoal que desenvolvia não falava com o cliente. Essa área, essa equipe, eles atendiam dezenas de clientes com milhares de usuários na sua solução aí através do Brasil. E eles tinham na ocasião cerca de 80 tickets de suporte abertos ao mesmo tempo e aquela fila não baixava. Era muito difícil lidar com aquilo ali e o pior é que com tantos tickets abertos eles começavam a ferir o SLA de atendimento que eles tinham acordado com os clientes e com isso começavam a sofrer glosas contratuais, prejuízos financeiros por conta da ineficiência do processo. Nessa ocasião a gente reestruturou essas equipes, juntamos e eliminamos a passagem de bastão entre elas e a gente conseguiu reduzir para cerca de 25 tickets abertos simultaneamente, um limite extremamente aceitável para aquele contexto lá daquela empresa. E as glosas contratuais, os prejuízos financeiros também diminuíram. E é claro que houve um aumento na entrega de valor e na satisfação também dos clientes dessa equipe. Agora, olha só que interessante esse princípio aqui. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Isso aqui me toca muito esse princípio porque eu tenho visto muito comando e controle nas organizações, ou seja, gerentes autocráticos que definem exatamente o que precisa ser feito. Quando alguma coisa dá errado, eles acham alguém para colocar a culpa e quando dá certo, quem leva os louros e o bônus é eles, esses mesmos gerentes autocráticos. Esse não é o tipo de gestão que a gente precisa nas organizações. A gente precisa de uma gestão que de fato fomente autonomia, que dê propósito para as pessoas, que as pessoas possam compreender para onde que elas estão indo e o que elas precisam aprender e no que elas precisam se desenvolver para que elas possam de fato serem mestras naquilo que elas fazem.
E com isso, os líderes, na realidade, o que eles vão fazer é suportar e fomentar o desenvolvimento dessas pessoas, dando confiança. E o que vai acontecer se alguém cometer um erro? Certamente será demitido, né? Vamos cortar alguns pescoços fora. Só que não, né? Na realidade, a gente deve aproveitar o erro para aprender com o erro. Só que se o erro for muito caro, lógico que isso vai ser um problema muito grande para a organização. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a errar barato, diminuir o nosso ciclo de feedback e com isso melhorar o nosso ambiente como um todo. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Olha só que interessante, pessoal. E a gente insiste a criar especificações técnicas e funcionais de dezenas ou centenas de páginas para comunicar melhor. A gente insiste em colocar gerentes de projeto, analistas de negócio, fazendo um meio de campo entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. E o que diz aqui no Manifesto Ágil? A conversa face a face. Lá em cima, ou melhor, mais para baixo, a gente vai ver a importância do cliente presente. Então, a comunicação, ela precisa ser, de fato, verdadeira, genuína, presente e, de preferência, face a face. Conversa. E é por isso que, ao invés dessas especificações técnicas e funcionais pesadíssimas, que geralmente se tornam obsoletas e também causam uma tendência da gente não querer responder às mudanças porque foi muito caro construir toda essa especificação, por esses e outros motivos que no desenvolvimento ágil a gente utiliza aquele conceito de histórias do usuário. E quando nós estamos com o nosso cliente, criando essas oportunidades de conversa, o que a gente está conversando é justamente a respeito dessas histórias. E com isso a gente vai ter muito mais esclarecimento, muito mais clareza sobre o porquê que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, como que a gente faz as coisas e o que exatamente precisa ser feito para gerar valor para o cliente. Software funcionando é a medida primária de progresso. Vocês que me seguem aqui, vocês já sabem que eu aprendi desenvolvimento ágil com o Gustavo Espírito Santo Hartmann. O Gustavo ele me ensinou ágil lá em 2013 e essa foi uma das primeiras frases que ele falou para mim a respeito do Manifesto Ágil, quando eu estava demorando demais para fazer algumas entregas, justamente porque a gente estava investindo muito tempo na arquitetura, muito tempo na documentação do que a gente ia fazer. E ele falou para mim, software funcionando é a medida primária de progresso. Então, não importa quanto tempo você está trabalhando com a sua equipe, se você não entregou software funcionando e de valor para o seu cliente, você não teve progresso. É simples assim. E é bastante duro também, né? A gente poder olhar para o nosso processo de desenvolvimento dessa forma. Mas é muito melhor que nós sejamos duros com nós mesmos, dentro da equipe, criando aquilo que eu chamo de inner pressure, ou aquela pressão saudável de dentro para fora, aquela pressão que nós mesmos como equipe nos colocamos para poder entregar valor para o cliente. É muito melhor que a gente faça essa pressão de dentro para fora, controlada, do que a gente tenha uma pressão de fora que vem do cliente e geralmente ela vem com todos os seus efeitos colaterais, que são geralmente nocivos para a equipe. Por isso, focar em simplicidade, focar em entrega de valor, focar de fato naquilo que é importante para o cliente. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Olha só que interessante, isso aqui é bastante reflexivo esse princípio aqui, porque ele tem vários pontos importantes aqui. Ele fala sobre ritmo sustentável, sobre a gente reter a capacidade de manter esse ritmo e sobre fazer isso indefinidamente. Por que será indefinidamente? Na realidade, o desenvolvimento de software é uma coisa que eventualmente pode não ter fim, especialmente se você está desenvolvendo um produto e continuamente você recebe feedback dos seus clientes e está sempre melhorando a sua plataforma. Então, a nossa ideia é criar um ecossistema saudável, como um ciclo virtuoso, onde as pessoas elas possam mutuamente compreender o valor que elas têm daquele ecossistema e também o valor que elas conseguem agregar naquele ecossistema. Por isso é importante essa convivência saudável e é lógico que se a gente consegue compreender claramente o que precisa ser feito e entregar a solução que põe sorriso no rosto do nosso cliente, a gente vai criar a confiança necessária e certamente a segurança psicológica necessária nesse ambiente para que isso aqui seja verdade, para que a gente consiga manter um ritmo sustentável, saudável e indefinidamente aí com os membros dessa comunidade.
Agora olha só um outro ponto interessante. Você deve saber que a pirâmide Lean, na base da pirâmide Lean, a gente tem todas as características, as técnicas, os princípios que são aplicados na engenharia para que a gente possa obter excelência técnica. E a excelência técnica é justamente aquilo que nos dá segurança para poder responder às mudanças de uma maneira confiável. E aqui no Manifesto Ágil, o que a gente tem? A gente tem contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade. Por isso, a importância. Inclusive, se a gente for olhar para o histórico de como esse movimento de agilidade se desenvolveu ao longo dos anos, lá em 2001, quando o Manifesto Ágil foi assinado, uma das grandes problemáticas era justamente a qualidade daquilo que a gente entregava. Por isso mesmo, uma das primeiras metodologias, o Extreme Programming, ele focava tanto nessa parte técnica, em criar excelência técnica, em promover testes automatizados, promover builds automatizados, entrega contínua. Todos esses fundamentos já existiam lá atrás, quando o Manifesto Ágil foi assinado. Por isso, muito importante você prestar atenção na excelência que você está entregando aí para os seus clientes. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Não é de um arquiteto estrela no seu time que define tudo que as demais pessoas vão fazer. Não é de um gerente autocrático que fica, de fato, ditando o passo que cada membro do seu time vai fazer. De fato, as equipes mais inovadoras, muitas vezes, elas nem precisam de alguém para poder organizar o processo, porque elas são auto-organizadas. Elas se auto-organizam, se auto-gerenciam. Essa é uma característica muito importante de uma equipe ágil. E aí, por fim, o último, mas não menos importante, princípio do Manifesto Ágil diz assim: em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Aqui, basicamente, é a implementação daquele princípio do Lean chamado Hansei, onde as pessoas refletem em como elas podem melhorar. E quando a gente junta todo mundo num grupo para fazer isso, a gente está de fato buscando implementar um Kaizen. E a melhor forma que a gente pode fazer isso numa equipe ágil é através de retrospectivas. Então, se você ainda não tem a prática de parar o seu time para refletir sobre coisas que vocês devem celebrar, por que vocês são tão bons e quais são os pontos que, se vocês melhorarem, vocês vão se tornarem ainda melhores. Então você está perdendo uma grande oportunidade, porque o princípio básico, fundamental da agilidade é a melhoria contínua. Isso é o que vai proporcionar uma entrega de valor confiável para o seu cliente. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o like para nós, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam evoluir o seu mindset e se inscreve no nosso canal aqui. Badala também o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que a gente posta por aqui e compartilhe com a gente o seu aprendizado. Comenta aí que a gente quer saber como é que você está implementando esses princípios do Manifesto Ágil aí na sua organização.